Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Neste mês em que Porto Alegre comemora 240 anos, nós preparamos uma série especial sobre o papel do Legislativo na construção da cidade. Hoje vamos mostrar a segunda edição da série. Depois de saber como nasce um projeto de lei, veja agora como se aplica uma lei. Antes de ser aprovado, um projeto de lei percorre um longo caminho na Câmara Municipal. Até estar pronto para votação e chegar à ordem do dia na sessão plenária, uma proposta tem que receber um parecer prévio da Procuradoria da Casa, ser discutida por 2 sessões no plenário e ainda passar pelo aval das comissões temáticas permanentes. Depois de todo o processo, um projeto aprovado é enviado ao Poder Executivo a fim de ser sancionado ou vetado. Mas antes disso, a proposta de lei tem uma última parada aqui na Câmara Municipal. Depois de aprovado o projeto, é feita uma redação final no qual é dado um tratamento para aquilo que foi aprovado. Por exemplo, se houve aprovação de emendas, essas emendas são incorporadas ao texto do projeto. Bem, ultimada essa redação final, ela é aprovada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois ele é enviado para o prefeito apreciar. No Executivo, um projeto de lei aprovado pode ser aceito ou rejeitado. Quando o prefeito aprova e assina a criação de uma lei, esse ato é chamado de sanção. Já quando um projeto é negado, constitui-se o veto. O veto de um projeto pode ser sobre todo o conteúdo da lei ou apenas sobre parte dela. Vetado o projeto, o veto retorna à Câmara para apreciação do veto. E, ao cabo dessa apreciação, 2 situações também podem ocorrer. Primeiro é o veto ser mantido, ou seja, a Câmara acata o veto do prefeito, e a outra, a Câmara rejeita o veto do prefeito, situação em que aí o projeto também vira lei. O Poder Executivo tem um prazo legal de 15 dias para aceitar ou rejeitar os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal. Nesse período, uma equipe de assessoria legislativa acompanha o projeto em outra tramitação. Divide-se aí basicamente em duas situações. Projetos do Executivo que tenham sofrido emendas no Legislativo, sofrendo emenda, ele vai tramitar novamente nas secretarias, durante esses 15 dias, vai tramitar nas secretarias para serem examinadas as emendas que foram aprovadas pelo Legislativo. Em não tendo emenda o projeto executivo, ele poderá estar apto à sanção dentro dos 15 dias. Aí dependerá do interesse maior ou menor em sancionar o projeto com mais brevidade ou menor. É função dos parlamentares criar novas leis para a cidade. Mas o Poder Executivo também pode elaborar propostas e enviá-las para aprovação no Legislativo. Neste caso, o mesmo trabalho feito aqui na Câmara pelos assessores dos vereadores é função da assessoria legislativa da Prefeitura. A função do assessor legislativo é exatamente fazer o acompanhamento dos projetos de lei, dos decretos, mas basicamente no que nos interessa agora nos projetos de lei, enquanto tramitam no Executivo, na sua elaboração, depois na sua tramitação no Legislativo e no seu retorno o acompanhamento para que todos os prazos sejam cumpridos, as etapas sejam superadas, para que o processo legislativo, enfim, se dê na maior perfeição possível. Muitas leis, ainda que já aprovadas, não podem ser colocadas em prática sem algumas definições. São muitas vezes detalhes, mas que garantem a aplicação da lei. Esse processo de detalhamento é feito por meio de decretos, que se chama regulamentação. O decreto regulamentador é o que entra no detalhe da lei. Quer dizer, a lei dá notícia genérica do propósito do Executivo ou do Legislativo, dá notícia genérica, e o decreto que regulamenta entra na particularidade de como é que será feito. Quer dizer, a lei determina que alguma coisa seja feita pelo Executivo. O decreto vai dizer como é que aquilo vai ser feito, como é que vai ser realizado. A obra, a promoção, enfim, o evento previsto na lei, como é que ele vai acontecer na particularidade, né? De forma executiva, como é que ele vai acontecer. O principal objetivo da regulamentação de uma lei é atender o interesse público previsto pelo texto.
Por isso, uma das funções da Câmara Municipal é estar atenta à aplicação das leis. A regulamentação, por exemplo, não pode ser contrária ou ir além do que diz o texto da lei. Se isso acontecer, a Câmara Municipal pode barrar a regulamentação por meio de um decreto legislativo. Sustar os efeitos do abuso do exercício do poder regulamentar. Cuidado, não se fala em decreto revogando lei, se fala em decreto legislativo sustando os efeitos do decreto editado pelo prefeito municipal, tendo esse decreto extrapolado à questão do poder regulamentar. Apesar da independência entre os poderes, a relação entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para garantir a aplicação de direitos e serviços públicos. Existe uma excelente correlação, uma grande correlação em todo o processo legislativo, né? Porque há uma interdependência. O Executivo muitas vezes precisa ter uma lei aprovada em regime de urgência, precisa ter a colaboração do Legislativo para que isso aconteça. Muitas vezes um projeto do Legislativo, também de origem legislativa, precisa ser aplicado imediatamente. Há também aí uma inter-relação importante que acontece permanentemente, Executivo-Legislativo. Mas a aplicação das leis e o conhecimento sobre elas é muitas vezes prejudicado pela grande quantidade de normas existentes. Porto Alegre tem quase 12.000 leis. Muitas delas versam sobre os mesmos temas e muitas vezes até se contradizem. Por isso foi criada aqui na Câmara Municipal uma comissão especial de consolidação de leis. Uma equipe de 6 servidores trabalha para organizar a legislação municipal. Esse grupo trabalha com demandas geralmente que vêm da presidência desta Câmara ou decisões que o próprio grupo toma quando vê que tem uma legislação muito necessitada de consolidação. Nós começamos a trabalhar em 2008 por meio de uma solicitação do vereador Sebastião Melo, então presidente, que começasse solicitando que fosse iniciada uma organização das leis, porque havia o entendimento de que há muitas leis esparsas, há muitas leis contraditórias e também, como não era praxe até 95, não era normal, se revogar expressamente as leis revogadas, porque se usava um dispositivo que dizia que revogam-se as disposições em contrário. Então, tu nunca sabe exatamente qual é a disposição em contrário que foi revogada. Então, dada essa situação, nós nos solicitaram que tentássemos estudar a legislação por temas e começássemos a organizar o que está revogado, o que está vigente, o que foi declarado inconstitucional e fizesse uma lei só que fosse de melhor acesso ao cidadão. O primeiro passo da Comissão de Consolidação de Leis foi criar normas para a redação de futuros projetos de lei. Nessa legislação, uma diretriz determina que, se já existe uma lei sobre determinado tema, o parlamentar deve se reportar a essa legislação para criar alterações. A norma tem o objetivo de evitar o surgimento de novas leis desconexas ou inconstitucionais. A partir de longos trabalhos de pesquisa, a comissão já conseguiu consolidar alguns temas da legislação municipal. As leis do comércio ambulante e os direitos da criança e do adolescente já estão organizadas em cartilhas. Uma publicação também reúne as leis dos conselhos municipais. Em breve, a comissão deve finalizar outra cartilha com todas as leis referentes à cultura. E a consolidação da legislação sobre animais já está na ordem do dia, à espera de votação aqui na Câmara Municipal. Todo o nosso trabalho de consolidação até hoje ele sempre foi feito com a participação de servidores do Executivo Municipal, sejam procuradores, assessores jurídicos ou operadores dessas leis em determinadas áreas. Então, assim, a gente faz reuniões, a gente discute com os procuradores para saber o que o Ministério Público, o que a Justiça está dizendo que não é possível naquela lei, naquela área. Então, ele é um trabalho demorado, assim, mas não é impossível. Um obstáculo a ser vencido na cidade é o número de leis sancionadas, mas não cumpridas devido à falta de regulamentação ou implementação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal já propôs um estudo para verificar essa situação. Uma série de leis municipais não foram regulamentadas, mas isso eu acho que vai ter que ser um trabalho da Comissão de Constituição e Justiça para verificar os motivos dessa não
regulamentação, né? Porque muitas vezes elas são sancionadas e publicadas, mas não precisam de regulamentação. Algumas precisam até para orientar qual é a secretaria que vai aplicar, qual vai fiscalizar, qual é o órgão e qual a forma de aplicação. E isso acho que é uma conversa muito política, mas que o Legislativo deve fazer, porque até uma questão de respeito entre os poderes, né? O Legislativo faz as regras, o Executivo tem que ou aplicá-las ou entrar com processo judicial para declará-la inconstitucional por algum motivo ou outro. Segundo o assessor legislativo da Prefeitura, o Executivo planeja um mutirão para tratar de leis ainda não regulamentadas. Nós estamos exatamente neste momento fazendo um esforço, né? Fazendo um esforço para que se zere esse processo. Zerar realmente é difícil, mas que a gente possa avançar bastante, porque, muito embora não seja um elevado número, é um número significativo e que tem que ser enfrentado. Nós estamos agora em contato com a Secretaria de Governança para trabalhar um mutirão no sentido de fazer com que todas as leis que estejam aprovadas e que dependam de regulamentação para a sua execução, dificilmente exista uma lei já aprovada que não esteja sendo executada, né? Mas, realmente, para a sua plena execução, precisa o decreto. E esse decreto regulamentador, esse processo de regulamentação, nós estamos agora tratando dele, especialmente em função de que nós detectamos com o apoio, inclusive, da Câmara, de alguns vereadores, detectamos que precisamos enfrentar isso para que esse volume não se torne excessivamente significativo. Todo esse longo processo, desde a tramitação, a sanção e a regulamentação das leis, serve apenas para melhorar a vida na cidade. O objetivo final da legislação de um município é garantir os direitos e deveres do cidadão e do poder público. A produção legislativa em Porto Alegre ela é muito boa, muito avançada, né? Ela só tem que ser organizada e que seja de fácil acesso para o usuário. Hoje em dia, nós aqui no nosso grupo de trabalho, nós encontramos dificuldade para conseguir organizar as leis. Nós que temos todo um conhecimento do processo legislativo, como buscar a lei, o cidadão acho que vai ter uma maior dificuldade, tá? Porque nós temos pouca organização na divulgação dessas leis. Nesta edição, vimos que não basta aprovar um projeto para garantir a aplicação de uma lei. Mas mesmo depois da regulamentação de uma norma, ainda cabe aos vereadores fiscalizar o cumprimento da legislação. E esse é o tema do próximo Jornal da Câmara Especial. A série sobre o papel do Legislativo na cidade, em homenagem aos 240 anos de Porto Alegre, continua na semana que vem. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.